Vamos direto ao ponto. O Brasil está se preparando para a maior safra de soja da história. Um número impressionante, sem dúvida. Só que por trás desse recorde todo, tem um paradoxo que está tirando o sono de muito produtor. A rentabilidade no campo nunca esteve tão ameaçada. Então, a pergunta é: como é que uma colheita gigante pode, ao mesmo tempo, estar espremendo o produtor brasileiro como nunca? Pois é, vamos tentar entender essa conta que parece não fechar. E aqui a gente vê o tamanho do contraste. De um lado da balança, um número que enche os olhos. A Conab projeta uma produção de 177,1 milhões de toneladas. É um recorde absoluto. Mas aí você olha para o outro lado e a realidade é bem preocupante. A margem de lucro do produtor está projetada para ser a mais apertada em quase 20 anos. A gente está falando de trabalhar praticamente no zero a zero. É a tempestade perfeita, sabe? Alta produção com baixíssima rentabilidade. Bom, essa crise toda não apareceu do nada e nem por um único motivo. Na verdade, é uma combinação de três grandes fatores econômicos que estão acontecendo ao mesmo tempo. Para entender como a gente chegou nesse ponto tão crítico, vamos analisar cada um deles em detalhe. O primeiro fator, e talvez o mais pesado, está do lado da despesa. Os custos para produzir soja simplesmente dispararam. E o grande vilão dessa história são os insumos, né? Fertilizantes, defensivos, tudo aquilo que é essencial e que, na maioria das vezes, é cotado em dólar. Essa dependência do mercado externo deixa o produtor numa posição muito, mas muito vulnerável. E para ter uma ideia do tamanho dessa vulnerabilidade, olha só esse dado. O Brasil importa cerca de 85% de todo o fertilizante que usa. 85%. Isso significa que qualquer variação no câmbio, qualquer crise lá do outro lado do mundo, bate direto no custo de produção aqui. Fica quase impossível fazer um planejamento financeiro de longo prazo. Ok, então a gente já viu que os custos estão lá em cima. E a receita? Bom, aí vem o segundo fator que aperta a margem. A receita está caindo. Os preços internacionais da soja estão em queda livre, basicamente porque o mercado global está inundado com o grão. E aí não tem jeito, a lei da oferta e da procura é implacável. E o resultado disso é um verdadeiro colapso na receita. Esse gráfico aqui mostra bem a situação da receita bruta por hectare lá no Mato Grosso. Se a gente compara o pico da safra 2021-22 com a projeção para 2025-26, a queda é brutal. Esse excesso de oferta no mundo, com safras recordes em vários países, joga as cotações lá na Bolsa de Chicago para baixo, e é ela que serve de referência para o mundo todo. No fim do dia, o valor que o produtor recebe na venda diminui bastante. E para completar essa tempestade perfeita, a gente tem o terceiro e último fator: o acúmulo de soja no mundo. É simples. Os armazéns estão cheios. Isso manda um sinal bem claro para o mercado de que tem muito mais produto disponível do que a demanda atual consegue absorver. A Abiov, que representa as indústrias, está projetando que os estoques no final de 2026 vão ser os maiores dos últimos 9 anos. E esse volume gigantesco de grão parado funciona como uma espécie de âncora, sabe? Ele segura os preços lá embaixo e torna qualquer recuperação no curto prazo muito mais difícil. Para a gente entender melhor a gravidade do momento, vale a pena dar um passo para trás e olhar para a história. O agronegócio sempre viveu de ciclos, com seus altos e baixos. Só que a fase atual parece ser um desafio de uma magnitude diferente. Essa linha do tempo do lucro por hectare no Mato Grosso parece uma montanha-russa, né? A gente teve aquele boom das commodities lá no início da década passada, que foi ótimo, depois veio uma queda. Aí em 2020 e 2021, um pico histórico de lucro que foi espetacular. E agora, a projeção para 2025 e 2026 é uma volta para um patamar muito próximo do zero. É como se quase todo o ganho dos últimos anos estivesse sendo totalmente corroído. E olha, isso não é só uma análise fria de dados. É a realidade que o pessoal está vivendo no campo, na pele. Nas palavras do Lucas Beber, que é o presidente da AproSoja de Mato Grosso, as margens estão muito apertadas, às vezes até negativas para a soja. Essa frase resume perfeitamente o sentimento de quem está lá na linha de frente, batalhando na produção. Diante de um cenário tão complicado, a grande pergunta que fica é: o que fazer então? A boa notícia é que produtores e agrônomos não estão parados. Eles já estão buscando alternativas e novas estratégias para conseguir atravessar essa crise e, claro, garantir a sustentabilidade do negócio. A resposta do campo parece estar vindo em três frentes principais. Primeiro, a aposta forte em bioinsumos, para tentar diminuir aquela dependência enorme dos fertilizantes e defensivos importados. Segundo, um investimento cada vez maior em agricultura de precisão, para otimizar o uso de cada recurso e extrair o máximo de eficiência da lavoura.
E terceiro, algo crucial, a diversificação de culturas, para não colocar todos os ovos na mesma cesta da soja. E os dados mostram que isso já está acontecendo de verdade. O mercado de bioinsumos já movimenta mais de 5 bilhões de reais e está crescendo a um ritmo de 17% ao ano. É muita coisa. Cerca de 70% dos produtores já usam alguma tecnologia de agricultura de precisão. E a diversificação com o milho safrinha está ganhando muita força, impulsionada pela produção de etanol de milho, que cresceu mais de 12% e criou uma demanda interna nova e bem forte. A frase do Lucas Beber, "A esperança está no milho", captura perfeitamente essa mudança de chave. O milho, principalmente o safrinha, que vem logo depois da soja, está deixando de ser só uma cultura secundária. Ele está se tornando uma peça fundamental para garantir a viabilidade financeira da operação toda. E uma consequência quase inevitável desse cenário de margens exprimidas é uma desaceleração na expansão da área plantada de soja. Aquele crescimento vertiginoso que a gente viu nas últimas décadas, com a abertura de novas fronteiras agrícolas, dificilmente vai se manter no mesmo ritmo com uma rentabilidade tão baixa. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que é crucial para o planejamento da safra 2026-27. Será que aquele modelo de focar só em produzir cada vez mais, em bater recordes de volume, ainda é sustentável do ponto de vista financeiro para o produtor? Ou será que o futuro vai exigir um foco muito maior em eficiência, em gestão de custos e em inteligência de mercado? O paradoxo de 2026 está forçando todo o setor a repensar a estratégia.